Então, dentro do contexto dessa igreja, que Jesus vai pedir para João escrever a carta à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há outro evangelho para pregar, se não for do arrependimento, se não for contra o pecado. Porque o ministério do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus pregou para mim, nele, primeiro. Antes de pregar para a igreja, eu tenho que pegar essa palavra e comer ela. Eu tenho que digerir, ruminar a palavra que eu vou pregar. Ela tem que ser para mim, ela tem que ser para o pregador primeiro. E isso Deus fez comigo. E sempre que eu volto à igreja de Filadélfia, Deus faz isso comigo. Ele me mostra que eu tenho pouca força, que a minha fé muitas vezes parece que vai esmurecer diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das adversidades, nas tempestades. Mas Ele coloca uma porta aberta diante de mim. É a mesma porta que está diante de você, querido. Jesus veio revelar Deus como um pai que supre todas as nossas necessidades, queridos. Ele não vem revelar Deus para ser Deus de um povo. Ele não vem mostrar Deus para fazer e realizar todos os nossos sonhos. Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas, igreja. Ele morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. Deus quer ser Pai. Ele não quer ser Deus, ele quer ser Pai. O seu Pai, Abba Pai. Um Pai que você pode descansar em meio à tempestade. Aqueles discípulos não conseguiam compreender por que Jesus dormia na polpa daquele barco, em tempestade, em ventos fortes, água entrando no barco, e o filho dormia. Sabe por quê? Porque ele conhecia o seu Pai. Ele não veio para completar a nossa vida, Ele veio para transformar a nossa história, queridos. Ele veio para nos tirar debaixo de uma condenação eterna. Estávamos no inferno, estávamos condenados, destituídos da glória de Deus, afastados eternamente dEle. Ele veio e mudou toda essa história naquela cruz. Nele nós somos triunfantes, nele nós somos vencedores, nele as portas estão abertas, mas somente nele, queridos. Nós precisamos conhecer Deus como Pai e soberano. Fé e crença, amados, são duas coisas diferentes. Todo mundo tem fé, ou seja, todo mundo tem crença, mas são poucos que têm fé. A fé que vem de Deus é a fé que nos faz descansar em qualquer situação, seja de doença, seja de morte, seja de tristeza, seja de perda de emprego, seja de tragédia. É uma fé que nos faz descansar em saber: Deus é Deus e Ele faz o que Ele quiser. A minha vida pertence a Ele. Eu posso não entender agora, mas um dia eu vou compreender que Ele fez isso para o meu bem. Isso é fé.
Crença não é isso não. Crença é acreditar que Deus vai fazer tudo o que você quer. Aí você vai fazer um monte de campanha, um monte de sacrifício, um monte de coisa, vai se esforçar, vai trabalhar bastante para Ele, para que no final Ele pague aquilo, Ele te dê aquilo que você quer. Amados, Deus não faz assim. Deus não tem empregado. Deus não tem salário para dar. O único salário que nós merecemos é o salário da morte mesmo. A única coisa que nós merecemos. E continuamos merecendo o inferno, continuamos merecendo a condenação. Há um propósito de Deus na tua vida, querido. Em todos nós há um propósito. E o propósito é fazermos tudo para a glória dEle. Nós nascemos para a glória dEle. Então, tudo que formos fazer, que seja para a glória dEle. Até o que você veio buscar nessa noite. Na porta aberta. Nessa porta de oportunidades em Cristo, que seja para a glória de Deus. Ele pode te dar tudo, se for para a glória dEle. Deus, Ele nos prometeu uma coisa só: suprir todas as nossas necessidades. E Ele é Pai. Talvez o milagre que você tanto está querendo não é o que Ele tem para você. É muito maior. Para um propósito só: contar as obras do Senhor. E como nós contamos, igreja? Através do nosso testemunho. Muitas vezes não precisamos nem abrir a boca. É com o nosso testemunho, as nossas reações, as nossas atitudes, o amor ao próximo, o perdão, a misericórdia. Tudo isso vai revelar Cristo em você. Você está vivendo com uma porta aberta diante de você, que é Cristo. Mateus 7:13 vai dizer que a porta é estreita. A porta é apertada, o caminho é árduo, mas Ele leva a Sião, Ele leva a Nova Jerusalém. É um caminho estreito, mas é um caminho de plenitude. É um caminho de renúncias, mas é um caminho de delícias no Senhor. É um caminho pleno na presença do Senhor, amados. É um caminho de morte para o seu eu, para as suas vontades, onde o seu orgulho morre, onde a sua autonomia de querer tomar conta da sua vida vai ter que morrer, porque agora quem manda é Ele, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o Rei de um reino que está dentro de nós, igreja, que devemos a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa entrega total. Quando nós entendemos e compreendemos a soberania dEle na nossa vida, não tem ninguém que feche a porta. Ela está aberta, com muitas oportunidades. Mas cuidado, espaçosa é a porta, e largo é o caminho que leva à perdição. O caminho da porta estreita, o caminho apertado, amados, é um caminho que demanda de renúncia mesmo. De morrer todos os dias, de aprender a viver um dia de cada vez, de romper com o pecado. Romper com o pecado. O que é pecado? Pecado não é fazer alguma coisa errada. Pecado é fazer qualquer coisa que não é a vontade de Deus. Talvez você está fazendo uma coisa que é até certa, mas se não for da vontade de Deus, vai se tornar pecado, porque não vai glorificar o nome de Deus. Exemplo, Jesus não transformou pedra em pão. Era pecado transformar pedra em pão? Não. Ele tinha poder para isso. Ele estava com fome e ele podia transformar a pedra em pão. Mas não estava na vontade de Deus que ele fizesse isso. Então vamos aprender a entender e buscar de Deus, a conhecê-lo. A conhecer quem Ele é. É um Deus de princípios, querido. É um Deus de decretos. Um Deus de cura. Um Deus de prosperidade, é um Deus de milagres, é um Deus do impossível, mas é um Deus de princípios. Não adianta você fazer tudo para agradar a Deus, se você está transgredindo princípios de Deus. Tudo que é feito segundo a vontade de Deus, querido, Deus abençoa. Deus não vai transgredir os seus princípios, Deus não vai passar por cima da sua lei para nos abençoar, não. Quer ver uma coisa que muita gente tropeça, e é gravíssimo, é não perdoar. Se não perdoardes, o meu Pai também não vos perdoará. Meu Pai vai vos entregar, Mateus 18, a atormentadores,
Quantas pessoas estão perturbadas na mente, porque entulhou o coração. Há um câncer na alma. O pior câncer, querido, não é o que está no físico, não. É o que está na alma. Não é na tua força, não, querido. O Senhor nos chama para ser uma Filadélfia. Tens pouca força, mas tu és forte em mim. Em mim você é forte para enfrentar, para superar, para vencer qualquer obstáculo. Você não. Em você não. Em Cristo. Nele nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece, né? Mas quando Deus diz não, como é que fica na prática essa vontade perfeita, boa e agradável? É maravilhoso quando Deus renova a nossa mente, quando somos transformados na nossa mente. Isso é conversão, isso é regeneração, isso é nascer de novo. Porque são muitos crentes que têm buscado a Deus e não ao Pai, mas a Deus para ter coisas, para realizar sonhos. Cuidado com esse Deus que a tua fé, que a tua crença te faz buscar. Ele quer que você o ame por quem Ele é, pelo que Ele já fez naquela cruz, querido. Ele já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho e todas as coisas estão em Cristo Jesus. Todas as portas abertas estão em Cristo Jesus. Que seja para a glória de Deus, que não seja para te tirar do culto, que não seja para te afastar dele, que seja para a glória de Deus, para a salvação, para que todos dessa cidade vejam Cristo na tua vida. Peça ao Senhor, mas peça para a glória dele. É isso que é oração eficaz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o seu próprio deleite. Quantas vezes temos pedido a Deus para transformar o outro, para que nós possamos ter uma vida mais confortável? Está errada essa oração. Eu tenho que pedir a Deus para transformar o cônjuge, transformar o filho. Não é para que eu me sinta melhor, não. É para que essa pessoa possa glorificar a Deus. Senhor, salva minha esposa, salva meu marido, para que ele seja um servo, um instrumento do Senhor. Não para que eu tenha uma vida com menos sofrimento. Não para que eu tenha uma vida mais confortável. Vocês estão entendendo? Tudo que eu pedi a Deus, eu tenho que pedir pronta para entregar 100% para Ele. Do que Ele me deu. Quer ver um exemplo? O exemplo de Ana. Ana chorava e chorava, ela subia a Jerusalém, e toda vez que ela subia, ela chorava a Deus para dar a ela um filho. Ela era estéril. Um dia Ana entrou naquele templo, parecia estar embriagada. Mas ali ela morreu para ela mesma. Isso é evangelho, querido. Evangelho é o caminho de renúncias, para que o nome de Deus seja glorificado. Agora Ana acertou a oração dela. Senhor, me dá um filho. Agora para ti, não para mim mais. Me dá um filho para que eu possa entregar a ti. Me dá um filho para que o teu nome seja glorificado. O Senhor atendeu a oração dela no mesmo dia. Naquela noite ainda. Naquela noite Ana já engravidou. Já pensou, gente? Tem alguma coisa impossível para o nosso Deus? Nada. Somos nós. O problema somos nós. Os nossos pecados. Pecado nos afasta de Deus, queridos. Pecado impede que Deus nos ouça. Que é isso, Maristela? Pecador arrependido, Deus ouve. Pecador com o coração quebrantado, Deus ouve. Mas Isaías 59 vai nos revelar algo terrível. Os meus braços não estão encolhidos porque eu não posso te salvar. Nem meus ouvidos estão tampados porque eu não posso te ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre eu e vós. Eu não posso vos ouvir. Se você não perdoa aquele que te ofendeu, ele também não te perdoa. Desentulha teu coração. Faça uma faxina na tua alma hoje. Faça um conserto com Deus hoje. Vamos parar de tratar o pecado levianamente, como se nada estivesse acontecendo. Eu gosto de dar nome aos bois, porque muitas vezes nós estamos fazendo o pecado ser subjetivo. Ah, pecado para você é pecado isso aí, mas para mim não é não. Pecado é pecado, gente. Tudo que nos separa de Deus. Adultério é pecado. Pornografia é pecado. Masturbação, práticas homossexuais é pecado, igreja. Namorado e namorada fazer sexo antes do casamento, isso é fornicação, é pecado. Mentira é pecado. Quanto crente
Quantos crentes mentirosos que nós temos visto e falam que é uma mentirinha só. Uma mentirinha. Eu tive que contar mentira. Eu ouço tanto isso de crente, pastor Janderson. Eu tive que contar mentira. Como assim, gente? A única coisa atribuída ao diabo como pai é mentira. Que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Fale a verdade. Fale a verdade com o teu próximo. Confesse. Se pecou, confesse. Cuidado. Tudo que se torna maior do que Deus na tua vida, além de se virar idolatria, vai se tornar um vício também. Temos que ser moderados, equilibrados, cheios do Espírito Santo. Temos que ter sabedoria. A palavra de Deus nos fala para sujeitarmos uns aos outros. Então que o humilde, aquele que não é orgulhoso, sofra o dano. Dá outra face. Ceda. Lá na frente, esse teimoso, orgulhoso, seja você, seja ele, vai aprender com o Senhor. Os dois têm que estar de acordo. Como andarão os dois juntos se um não estiver de acordo? Tudo que Deus coloca como lei para nós é para o nosso bem.